gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um domingo para aprender mais uma história, certo? Nós estamos estudando, vendo os ensinamentos de Jesus e hoje nós vamos aprender mais um ensinamento dele, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que vocês tenham tido uma semana agradável, uma semana tranquila, que vocês possam ter brincado bastante, descansado, estudado, enfim, né? Espero que tudo tenha acontecido da melhor forma possível. Eu tô aqui meio atacada da rinite hoje, me perdoem por isso, mas enfim, se alguém aí tem rinite sabe como que é. A gente não controla muito, né? Quando que ela vem, quando vai. Mas vamos lá, vai dar certo, eu acredito. Bem, antes de começar a nossa história, vamos orar? Então eu convido todo mundo que está assistindo o vídeo agora a fechar o olho e orar comigo. Vamos lá? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço pela semana que passou, pela semana que está começando. Eu te agradeço por mais um domingo. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada criança, de cada família, Pai, que está assistindo esse vídeo. Te agradeço pela nossa igreja, Senhor. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos sustentado, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a mais uma história que nós vamos aprender agora, que o Senhor esteja comigo, que eu possa transmitir essa história da melhor forma possível e que o Senhor esteja abrindo nossos ouvidos, abrindo os nossos corações para que nós possamos ouvir, entender, guardar e colocar em prática, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta tarde, ó Deus. Esteja conosco, esteja nos guardando, ó Pai, e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Usa nossas vidas, ó Pai. Tudo que eu te peço, te agradeço, em Teu nome. Amém. Gente, vamos lá então. A nossa história de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 13 até o 21. E essa história, ela conta pra gente um dos milagres de Jesus. Eu acho que pode até ser que você já tenha ouvido até essa história, mas vamos lá. Teve um dia, certa vez, Jesus e seus discípulos queriam conversar, para os discípulos contar o que eles haviam visto, o que eles haviam feito naquele dia. Porém, onde Jesus estava, muitas pessoas vinham até ele, porque nessa época Jesus já era conhecido, as pessoas já sabiam que ele era capaz de fazer milagres, que ele curava, que ele poderia até ressuscitar pessoas. Então, onde Jesus estava, uma multidão vinha atrás dele buscando essa cura, buscando o seguir, buscando ouvir o que ele tinha para dizer. Só que Jesus e os discípulos precisavam conversar. Então, eles entraram num barquinho e foram para um outro lado do rio. Só que a multidão, várias pessoas, viram para onde Jesus foi. Então, enquanto Jesus estava indo em seu barquinho com os discípulos para o outro lado do rio, a multidão foi seguindo pela margem do rio a pé. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas chegaram antes de Jesus. Mesmo essas pessoas tendo ido a pé, caminhando, eles chegaram lá primeiro que Jesus. Quando Jesus chegou lá e viu aquela multidão, ele não teve coragem de mandar todo mundo embora para casa, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam ali porque elas estavam sedentas, elas precisavam ouvir o que ele tinha a dizer. Né? Essas pessoas precisavam ouvir sobre o amor de Deus, precisavam ouvir que elas poderiam ser perdoadas e teriam uma vida nova se acreditassem naquilo que Jesus dizia para elas. Então Jesus sentou e começou a ensinar a multidão. Só que aí o dia foi passando, começou a escurecer e os discípulos ficaram preocupados porque aquela região em que eles estavam era uma região deserta. Então, no deserto a gente sabe que faz frio à noite. E além de fazer frio à noite, eles também sabiam que não teria comida para aquelas pessoas, porque naquela região não havia comércios, não havia hospedagens, então aquelas pessoas ficariam ali e ficariam sem abrigo e sem lugar para comer.
E aí eles começaram a se preocupar e falaram para Jesus: olha, Jesus, termina por aqui. Para de ensinar agora, porque já está ficando tarde. E essas pessoas não vão ter o que comer, não vão ter onde, né, se abrigar do frio da noite. E o que a gente vai fazer com elas? Mas aí Jesus pegou e falou: ué, se elas estão com fome, deem o que comer para elas. Mas aí um dos discípulos pegou e falou: Jesus, para a gente alimentar essa multidão, a gente vai precisar de pelo menos 200 moedas de prata. Só para vocês terem uma ideia, 200 moedas de prata era muito dinheiro. Porque um dia de trabalho, eles ganhavam uma moeda de prata. Então eles estão falando assim: olha, a gente ia ter que trabalhar 200 dias para conseguir alimentar essa multidão. A gente não tem condições de fazer isso. E aí Jesus perguntou, falou: o que a gente tem aqui para comer? Tem algum alimento aqui? E aí apareceu um menino. A gente não sabe a idade, mas era um menino. Talvez fosse da idade, sim, de vocês. E esse menino veio e trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que aquele menino tinha. Na verdade, esses 5 pães, os 2 peixes que o menino tinha, era para ele comer. Talvez a mamãe dele tivesse preparado esse lanchinho para ele passar o dia. Talvez ele tivesse que ele fosse o único alimento que ele tivesse durante o dia todo. A gente não sabe. Mas era tudo que esse menino tinha. E esse menino ofereceu aos discípulos e a Jesus e falou, né? Tipo, se eu posso ajudar com isso, então tá aqui, vou ajudar. E aí Jesus aceitou essa oferta desse menino, dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E aí Jesus pegou o pão, levantou aos céus, agradeceu por aquele alimento e começou a partir o pão. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não estão ligados no que aconteceu naquele dia. Jesus começou a partir o pão e ele ficou partindo o pão. E o pão, que eram 5 pãezinhos, né, que ele tinha ali, se tornaram 10 pãezinhos, 15 pãezinhos, 20 pãezinhos, 100 pãezinhos, 1000 pãezinhos. Os pães não pararam de multiplicar. E aí a galera foi comendo, toda a multidão foi comendo, repetindo e ficando de barriga cheia e Jesus partindo pão. E foi aquela coisa de pão para todo mundo. E o peixe, mesma coisa. Jesus levantou o peixe para o céu, agradeceu e deu para os discípulos repartirem. Cara, todo mundo comeu pão e peixe até ficar satisfeito. Vocês têm ideia do que é isso? Porque assim, abrindo um parênteses na história agora, às vezes em casa a gente olha, tipo, poxa, tem pouca comida. Nossa mãe vai lá e dá aquela multiplicada, né? Tipo, a gente olha e fala, isso aqui não vai dar nem pra mim. Eu não vou conseguir nem saciar minha fome. E aí a nossa mãe vem, faz aquela mágica na cozinha e aquela comida que a gente achava que não ia dar nem pra gente, dá pra gente, pra mãe, pro pai, pros irmãos, pra visita que vem, dá pra todo mundo, né? Beleza. Só que isso a gente conta assim, sei lá, umas 5 pessoas, 10 pessoas. Jesus alimentou 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que estavam lá e não foram contadas. Vocês têm noção disso? É muito mais mágico, é muito mais milagroso do que o que a nossa mãe faz na cozinha com aquela comidinha que a gente tem e dá para a família inteira. É uma multiplicação muito maior, sabe? É algo assim que eu não consigo nem visualizar. E Jesus fez aquilo. E Jesus fez aquilo porque o menino ofereceu o que ele tinha. Esse menino não tinha muita coisa, né? 5 pães e 2 peixes, se a gente parar para pensar bem, nossa, pouca coisa que ele tinha, né? Mas desse pouco que o menino tinha, olha quanta coisa Jesus conseguiu fazer. Ele conseguiu alimentar uma multidão enorme de pessoas. E aí todo mundo pôde comer e voltou para casa já de barriguinha cheia. Demais, né? Esse milagre de Jesus. E aí eu venho aqui hoje pra gente conversar. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sabe, às vezes a gente olha pra gente, olha pro que a gente tem, olha pro que a gente é capaz de fazer
fala, mas isso aqui não é nada, é tão pouco. Então a primeira coisa que eu digo é, não é tão pouco. Não é tão pouco se você entregar esse seu pouco para Deus, certo? Porque quando a gente se entrega, quando a gente se oferece para Deus, quando a gente fala, Deus, olha, é isso aqui que eu tenho. É pouquinho, mas é pro Senhor, tá bom? Faça o que o Senhor achar melhor. Ele multiplica, ele alimenta multidões, ele faz assim coisas extraordinárias, certo? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é, por menor que seja aquilo que você tem, por mais simples que seja, se entregue para Deus. Entregue para Deus, se ofereça para Deus e faça isso com todo o seu coração, tá bom? Porque Ele vai saber te ajudar a administrar isso da melhor forma possível e Ele vai fazer grandes coisas. A segunda coisa que eu digo para vocês é, se Jesus foi capaz de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus é capaz de fazer muitas outras coisas. Então, se você está precisando de alguma coisa, se você quer fazer algum pedido, se você acha que alguma coisa na sua vida, na vida de sua família, é impossível, não vai se resolver, não vai acontecer, ora bastante, conversa com Deus, entrega tudo para Ele. Porque esse mesmo Jesus que foi capaz de multiplicar os pães e os peixinhos é capaz de resolver o maior problema da sua vida, tá bom? Então, essa é a nossa lição de hoje, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que a primeira coisa é, o pouquinho que você tem, quando você consagra, quando você entrega para Deus, se torna muito. Ele consegue fazer muitas coisas daquilo que a gente acha que não vale de nada. E a segunda coisa é, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua trabalhando em nossas vidas. Basta a gente se entregar para Ele e abrir o nosso coração. Então ora, sabe? Quando vocês forem orar, conversa com Ele mesmo. Exponha todos os problemas, exponha todas as suas preocupações. Jesus, olha, tá difícil ir bem naquela matéria. Eu tô estudando, mas tá difícil. Ora bastante, que eu tenho certeza que Jesus vai te capacitar. Ele não vai fazer a prova por você, com certeza não. Mas Ele vai te ajudar a entender a matéria. Se você se dedicar e estudar. Ai, tô com um problema assim e tal. Ora, que Jesus vai te ajudar da melhor forma possível. Ele vai fazer aquilo que for o melhor para sua vida, o melhor para a vida da sua família, tá bom? Então, sempre acredite nesse Deus, que esse Jesus que fez milagres lá atrás, Ele continua fazendo milagres e trabalhando nas nossas vidas até os dias de hoje. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa história, que vocês tenham aprendido com mais este milagre de Jesus. E pra gente memorizar, tem um versículo que eu acho que sintetiza tudo isso que eu contei agora. Esse versículo se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, e diz assim, para Deus nada é impossível. E acredite, se não era impossível naquela época em que foi escrito o livro de Lucas, até hoje continua sendo possível todas as coisas para Deus. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:7. Memorizem esse versículo, guardem no coração de vocês. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo pra vocês. Aproveitem esse restinho de domingo. Daqui a pouco tem culto. Também espero vocês lá no culto. Tá bom? E uma boa semana. Até. Tchau, gente. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou,
sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou.